Hebreus capítulo 11, verso 7 diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Lá em Gênesis capítulo 6 a gente vê Deus instruindo Noé, porque Noé achou graça diante do Senhor. Ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus, e por isso ele conseguiu ser divinamente instruído. Ele teve informações privilegiadas. E essas informações levaram Noé não somente a salvar a sua própria vida, mas a salvar a sua família, a sua casa. Essas informações também levaram Noé a condenar o mundo, não a tolerar o mundo. Se você quiser salvar a sua família, você precisa começar a condenar o mundo. Não são as pessoas do mundo, estou falando do mundo, do sistema, daquilo que é contrário à palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, Deus instruiu Noé. Deus falou com Noé: vai chover, um grande dilúvio, vai destruir tudo. É por isso que você precisa construir a arca. E não era qualquer construção, era uma arca grande que levou anos para ser construída. Agora, Deus também disse a Noé: não é só para você, é para você, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Você percebe que o interesse de Deus, embora a salvação seja algo individual, porque requer uma decisão individual, o livre-arbítrio ele é individual, mas a intenção de Deus não é somente nos salvar, mas é salvar a nós e a nossa casa. Se você vê no Novo Testamento, por exemplo, algumas passagens, eu vou citar para você, Atos capítulo 11, verso 14, Cornélio, ele ouviu do anjo dizendo: olha, manda chamar Pedro para pregar aqui na sua casa, porque ele dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando Paulo e Silas foram libertos da prisão, o carcereiro estava lá meio amedrontado com tudo que tinha acontecido, e Paulo disse para ele: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Paulo não estava dizendo que se aquele homem cresce no Senhor Jesus, automaticamente a casa dele ou a família dele seria salva. O que Paulo estava dizendo é: se você crer, é suficiente para você influenciar os outros. Eu quero dizer que você e Deus na sua casa são a maioria. Talvez você podia estar pensando enquanto eu estava falando: não, pastor, o senhor não entende. Só eu, apenas eu sou cristão lá em casa. Eu quero te dizer que você e Deus são a maioria. Se você crer, é suficiente para as coisas começarem a mudar. Se você crer, você pode assumir o governo espiritual, o cuidado espiritual da sua casa. Você está aqui? Aleluia. Palavras saindo de você pode salvar toda a sua casa. Mas essas palavras vão precisar ser respaldadas com a tua vida, com a tua ação correspondente, com o teu bom testemunho. Eu quero te perguntar agora: o que levou aquela mulher de Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras a entrar naquela arca? Ou melhor dizendo, a ajudar ele a construir aquela arca? Porque não tinha, irmãos, nem pista que ia cair um dilúvio.
Estudiosos dizem que Noé, ele era constantemente perseguido. As pessoas chamavam ele de louco, pelo que ele estava fazendo. Agora, por que a mulher, os filhos e as noras entraram nessa loucura? Porque Deus não falou com nenhum deles. Deus falou com Noé. Estou deixando você pensar. Não foi Deus que manipulou, porque Deus ele é justo, ele respeita o livre-arbítrio. Temos uma outra história semelhante em Gênesis 19, quando Deus vai salvar Ló de Sodoma e Gomorra. Deus dá a mesma instrução para Ló. Não é só para você sair, é para você e toda a sua família. Só que quando Ló foi falar com os genros, eles começaram a mangar de Ló. Você está brincando com a gente, né? Dizendo que Deus vai destruir a cidade. Piada boa, piada boa. E eles não quiseram ir com Ló. Talvez você diga, é porque Noé eram as noras, a mulher é mais fácil, né? Talvez seja isso, o homem às vezes é cabeça dura mesmo, orgulhoso. É por isso que isso se dá mal muitas vezes. Deus está falando. Agora, por que Ló não teve poder de convencimento? E Noé teve? Por que será que aqueles homens pensaram que Ló estava brincando? É muito bom, irmãos, a gente ser brincalhão, a gente ter bom humor. Sempre tive um bom exemplo disso dentro de casa. Meu pai. Mas quando ele falava sério, a gente sabia que era sério. Você está aqui? Talvez eles não levaram Ló a sério, porque talvez Ló nunca era sério. Na sua conduta, no seu procedimento. Porque os filhos, porque as noras de Noé, ou a esposa de Noé, não pensou que ele estava ficando doido quando ele veio com a história da arca? Porque a atitude, a vida de Noé diante deles dava credibilidade. Será que você hoje, se você chegasse para a sua família, dissesse, Deus falou comigo. Não vou dizer para construir uma arca, né? Mas vamos ser mais real. Deus falou comigo para a gente morar em tal lugar. Ia ser fácil tua esposa dizer amém, né? Porque a gente não vê Noé dizendo, Senhor, amém, eu recebo. Só faz um favor, Senhor. Fala com minha esposa também. Noé não fez isso não, irmão. Não precisava. Aí talvez você, mulher, quando viu o meu exemplo, dizia, não, concordo não. Tem que falar comigo também, pastor.
Se você é tão teimosa assim, talvez tenha mesmo. Se você não tem confiança ou segurança no teu marido, talvez tenha mesmo falar com você. Diga de novo para você ficar com a cara mais bonita. Deus está me dando livramentos nessa noite. Aleluia! Teus filhos, como iriam reagir? Será que você tem o poder de persuasão? A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Aleluia! Você está recebendo alguma coisa? Em Josué capítulo 24, vai lá. Você já conhece, mas é bom abrir de novo. Josué 24, 14 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Como? Com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto disso, irmãos. Isso não pode ser um clichê na nossa vida. Isso precisa ser uma realidade. Você precisa ter o governo, você precisa ter o cuidado sobre a sua casa de tal forma que você fala por ela. Você não fala só por você. Você não representa só você. Mas você pode dizer: eu e a minha casa. Não é porque eu vou obrigá-los. É porque eles me seguem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eles disseram: nós também vamos servir ao Senhor. Josué disse: ah é? Verso 23. Porque não se serve ou não se vive para o Senhor de qualquer jeito. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Algumas versões dizem que há em vossas casas. Lembra? Pessoas, mas também ambiente. Vai para Marcos capítulo 11. Se você não gostava de ler a Bíblia, você vai gostar hoje. Aleluia. É interessante porque quando a gente estuda muito sobre fé e ensina e prega muito sobre fé, a gente usa muito o capítulo 11 de Marcos, mas eu particularmente, eu sempre pulava do versículo 14 para o 20. Jesus amaldiçoou a figueira, aí foram para Jerusalém. Na volta, a figueira estava seca, do 14 para o 20. Só que tem o 15 ao 19 nesse meio do caminho. Foram para Jerusalém, verso 15. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava, diga ensinava. E dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Olha que coisa interessante Jesus fez aqui. Jesus estava purificando o templo, como diz o subtítulo aqui. Ou que ele chama, segundo o que estava escrito, né, naquela dispensação, de a casa de Deus. Jesus estava dando um exemplo aqui.
de como você e eu temos que purificar a nossa casa. Ele disse: está escrito, Deus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Agora eu te pergunto, do que você quer que a sua casa seja chamada? Vou trazer para o contexto família aqui. Do que você quer que a sua casa seja chamada? Está aqui um bom título para a nossa casa. Casa de oração. Aleluia. Mas muitas vezes, irmãos, a gente vai precisar mesmo fazer uma limpeza. Porque a gente não pode perder o controle da nossa casa. Talvez você está aqui nessa noite e você pense: ah, se eu tivesse ouvido essa mensagem anos atrás. Mas deixa eu te dizer, nunca é tarde. Deus está te dando palavras de salvação nessa noite. Só recebe. E decide colocar em prática. Amém, irmãos? Josué diz: tem coisas que tem que ser tiradas. O que é que pode estar afetando o ambiente da tua casa? Jesus aqui passou a não permitir coisas. Sabe, irmãos, eu preciso falar do que eu conheço. Mas eu não podia chegar com qualquer coisa na minha casa quando eu morava com meus pais. Eu já vi jovem dizendo: pastor, mas a gente precisa ter privacidade. Eu disse para ele: rapaz, tua mãe limpou tua bunda, tu bebê. Você está aqui? Privacidade de quê? São teus pais. Privacidade de quê, irmão? É teu filho. Não, pastor, não quero invadir a privacidade dele. Como assim? E quanto foi que ele teve? Se teve, está errado. Porque se você deu para ele, você perdeu o controle. Quantos jovens não estão acessando porcaria aí? Porque os pais não têm o controle do que é acessado. Assistindo porcaria porque o pai não tem coragem de botar uma senha no canal, que a censura é maior. Isso é falta de controle. A Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo vai ser vergonha. Não, mas é a opção dele. É a opção dele o quê? Cuidado, irmão. Você tem como influenciar as opções dele. Não, pastor, isso não é manipulação, não. Não, isso é paternidade. Você tem como não permitir algumas coisas. Por quê? Porque a casa é sua. Aqui dentro, não. A casa é sua, meu querido. Quem paga as contas?
Mas pastor, a gente precisa andar em amor. E isso não é amor, não. Isso é amor, meu irmão. Agora, a falta de coragem para corrigir, isso aí não é amor, não. Porque a palavra diz: leais são as feridas feitas por quem ama. Agora o beijinho enganoso, sabendo que o cara está errado, dizendo: eu te amo, meu filho, você é tão maravilhoso. Ei! Eu te amo, meu filho, mas você está errado. Vai mudar. É porque eu te amo que você vai mudar. O amor fala a verdade, meu irmão. O amor é sincero. O amor cuida, o amor protege. Você vendo teu filho ir para um caminho de morte e você não faz nada? Isso não é amor, não. Isso é covardia. Deixa ser mole. Palavra da salvação, meu irmão. 2 João, abre lá. Eu vou dizer mais. Eu estou bravo não, só estou um pouquinho emocionado. Mas tem gente aí pensando: ah, bichinho do pastor, tão novo, vai ser pai agora, ele vai saber. Vou saber mesmo. Vou saber que a mesma Bíblia que eu tenho hoje vai ser a mesma que eu vou ter amanhã. E é por eu estar te falando que minha responsabilidade aumenta. Eu não corro de responsabilidade não, meu irmão. Minha responsabilidade eu vou me esforçar para arcar com ela. Agora arca com a sua. Arque com a sua. Talvez seu problema seja esse: olhar demais para a vida dos outros e deixou de olhar para os seus. Olhou demais para os filhos dos outros, deixou de olhar para o seu. Deus está te dando livramento nessa noite. 2 João. Verso 10. Vamos ler o 9. Vamos ler a partir do 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. A cumplicidade, até mesmo no nosso Código Penal, ela é crime. Quando você se omite de denunciar, quando você sabe que algo está sendo tramado, você se torna cúmplice. Se você não denuncia, se você não fala a verdade, se você não impede, não faz a sua parte, o que está ao seu alcance. Ou então, na omissão de socorro, se você vê alguém morrendo e você não presta socorro, é crime. Você está aqui? Lá em Efésios 5, Paulo fala sobre a gente não se tornar cúmplice das obras infrutíferas das trevas.
Ele diz: antes, porém, reprove. Se você não reprova, se você não diz que está errado, você se tornou cúmplice. Porque talvez eu esteja falando e você pensando: não, pastor, mas você não falou que é individual, é o livre-arbítrio, né? Eu não posso escolher por ele. Beleza, mas você está reprovando, você está dizendo que está errado, sua escolha foi errada. Ou você está dando boas-vindas. Pastor, olha, meu filho sabe que sexo antes do casamento é pecado. Já falei tanto para ele, mas o corpo é dele, né? E a cama é de quem? E o dinheiro que ele paga é de quem? Cúmplice. Tem o mesmo ou a mesma parcela de culpa. Se está dando boas-vindas, eu lembro de uma, como dizia o pastor Bud, né, na outra igreja, uma amiga da minha mãe chegou para o pastor, feliz da vida: pastor, meu menino está tão grande, com 16 anos, pastor, já dirige para tudo que é canto. Aí o pastor disse: se ele morrer no acidente, a culpa é sua, né? Foi com essas palavras não, mas ele disse algo parecido. Cúmplice. Pastor, e se ele ficar com raiva de mim? Melhor um filho com raiva vivo. Estou te dizendo, é melhor você ter um filho com raiva de você, mas ele vivo, ou tendo a chance de viver, do que ele todo legal com você e morrer na sua frente, ou debaixo do seu nariz. Não estou falando só de morte física, não. Aleluia. Cuidado com o que você deixa entrar na sua casa. Cuidado com o que você deixa ser visto na sua casa. Jesus passou não somente tirando as coisas do templo, da casa de Deus, mas ele passou a ensinar. Está escrito, a casa é chamada casa de oração. Você precisa ensinar a palavra na sua casa, não é somente proibindo, não. O proibir faz parte, mas não é tudo. Não é só dizer o que não pode, você tem que dizer o que pode, o que deve ser. Essa casa aqui vai ser chamada casa de oração. Como é que ela vai ser chamada? Quando você começar a juntar seus filhos e orar com eles. Essa casa aqui vai ser chamada casa de paz. Quando? Quando você começar a semear paz na sua casa. Deixar de brigar por besteira. Deixar de dormir um para o lado, outro para o outro. Cuida da tua casa, governa o ambiente da tua casa. Comece a ter credibilidade na tua casa. Se tua esposa nunca te vê lendo a Bíblia, se tua esposa nunca te vê orando, ela vai acreditar que Deus falou alguma coisa com você quando? Amor, Deus falou comigo. Quando foi? Que hora foi essa que Deus encontrou espaço para falar com você? Levítico 14, vou começar a terminar.
chamada casa de oração. Você precisa começar a chamar a sua casa do que você quer que ela seja. Minha casa é uma casa de paz. Minha casa é uma casa de provisão. Minha casa é uma casa de alegria. Minha casa é uma casa de saúde. Minha casa é uma casa segura. Aleluia. Lembra que foi no contexto de fé lá. Amém? A realidade era outra. Jesus disse, vai ser chamada casa de oração. Porque fé chama o que não existe, como se já existisse. Todos os dias você precisa declarar, essa é uma casa de santidade, essa é uma casa de paz, essa é uma casa de oração. E sua casa vai se tornar aquilo que você declarar que ela vai ser. Aquilo que você crê que ela vai ser, porque fé não vai só declarar, a fé vai ter ações correspondentes. Porque a fé sem obras é morta. Levítico 14, verso 33, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas, que parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cercará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e a examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e a porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Olha que coisa interessante aqui. Primeiro eu preciso esclarecer para você o verso 34, quando diz assim: e eu enviar a praga. Deus estava falando através de Moisés, Moisés estava falando, né? Esse verbo enviar aí significa, na verdade, permitir. Mas se você já fez o Rema, tem uma matéria maravilhosa, Caráter de Deus, vai te explicar tudo isso aí que no Velho Testamento pode parecer confuso, tornando Deus o agente ativo. Mas na verdade você vai ver que em muitas passagens as pessoas culpavam Deus por pensar que era Ele, né? E na verdade o sentido aqui é que Deus permite, porque a Bíblia não nega ela mesma, e a gente vê na Bíblia que Deus é amor, que toda boa dádiva, todo dom perfeito é o que vem de Deus. Amém, irmãos? Deus não vai enviar nada ruim para você, não. Agora, Ele é justo. Por escolhas que talvez que você e eu façamos, Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam, porque é justiça. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Amém? Amém? Essa lepra aqui não é a lepra doença, porque você há de concordar comigo que uma parede não pode ficar doente. Aqui está falando do que eu e você hoje conhecemos como mofo. Se tem alguém que tem ódio de mofo, é minha mãe. Tem vasta experiência na área. Você consulta ela depois, certo? Aqui está falando de mofo. Era uma praga que ia causar, como hoje causa, doenças. Não é assim? Se uma casa fosse detectada com mofo, com essa praga, o sacerdote deveria ser chamado. Porque só quem daria jeito nessa praga era o sacerdote. Quem é teu sacerdote? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Eu não sei que tipo de praga pode ter na tua casa, mas o sacerdote resolve tudo.
É só você chamar o sacerdote. Deixa de querer resolver do teu jeito. Começa a usar o jeito dele, a palavra dele. Deixa o sacerdote governar a tua casa. Deixa ele tirar o que precisa ser tirado. Aleluia. Aleluia. Porque senão vai contaminar tudo. Precisa ser tratado, irmãos. Qualquer coisa dentro da tua casa que não está correto, se não for tratada, vai contaminar outras coisas. Eu quero te dizer que o mundo espiritual ele é mais real do que o natural. Se um mofo pode se espalhar, que falar de um demônio? De um espírito enganador, um espírito de prostituição. Tem que botar essa praga para fora, meu irmão. Tem que limpar a casa. Como? Pedra, a parede, a pedra que estava com mofo, tem que ser jogada fora. O que é que está trazendo essa praga? Ou onde é que a praga está? Pedra na Bíblia significa também pessoas, mas também significa princípios. Lembra quando Jesus disse para Pedro sobre esta pedra, sobre esta confissão, sobre esta crença: eu vou edificar a minha igreja. E traz a pedra certa, né? Tira a errada, joga fora, diz, considera imundo. Traz uma nova. E precisa repintar. Como se resolve mofo? Duas coisas. Impermeabiliza e ventilação. Você precisa se abrir. Se abrir para o vento do Espírito. Você precisa impermeabilizar, tapar as brechas. Não deixar nenhuma influência do mundo, nenhuma umidade do mundo entrar. Pinta com a tinta certa. E depois ele fala, o sangue. Sangue de Jesus. Oh, aleluia. Quero encerrar com 2 exemplos. O primeiro deles, um exemplo negativo de alguém que não governou bem sua casa. Vai lá para 1 Samuel. Capítulo 2. Aleluia, ventilação. Tem casa que está com mofo espiritual porque está sem ventilação. Sem o vento do Espírito. Sem a abertura para o Espírito. Aleluia. O Senhor te diz hoje, não é por força, nem é por violência, mas é pelo meu Espírito. Torna a tua casa um lugar espiritual. Torna a tua casa um lugar onde o meu Espírito vai ter liberdade de agir, liberdade de se mover, e você vai ver o mofo sendo vencido, você vai ver as pragas sendo derrotadas, você vai ver salvação, você vai ver cura, você vai ver transformação, você vai ver provisão, diz o Senhor. Se abre.
para o vento do Espírito. Aleluia. Eli era um sacerdote. Via os seus filhos em caminho de erro. Falava nada. Fazia nada. Perdeu o governo, perdeu o controle. Perdeu o seu ministério. Talvez você diga, mas pastor, eu conheço alguns ministros, pastores, que a casa não é tão bem ajustada, mas ele é homem de Deus. Mas é bom ele ajustar logo. Você está aqui? É bom ele ajustar logo, meu irmão. Porque, senão, cumplicidade. Eli não fazia o que os filhos faziam, mas sabia que os filhos faziam. E nunca reprovou. Nunca corrigiu. Nunca pelo menos deixou ele saber que ele sabia que estava errado. Verso 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? Olha que Deus está falando com Eli aqui. Eli não fez nada disso, quem fez foram os filhos, mas Deus está dizendo que ele fez. Deus não disse, por que teus filhos pisaram os meus... Não, ele está dizendo, por que tu? Mas pastor, Eli não fez, cúmplice. Ele tinha um governo, ele tinha um controle, ele tinha autoridade. Porque honras a teus filhos mais do que a mim. Porque amas teus filhos, ou honra teus filhos, mais do que a mim. Em Lucas 12:51, Jesus disse, supondes que eu vim trazer paz à terra? Vim também trazer divisão. Porque daqui em diante, foi Jesus que disse, irmão, sou eu não. Eu estou lendo, está lá, Lucas 12:52, se quiser o pessoal, olha, já o pessoal é rápido aí. 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Agora essa divisão aqui é uma divisão certa. Tem a divisão errada, que é a divisão carnal. Por motivos carnais, por briga, por besteira, por contenda, por ciúme, por mágoa, por traição. Mas Jesus disse que existiria uma divisão por causa dele. Depois ele disse, aquele que quer vir após mim, tem que estar pronto para me amar mais do que ama mamãe, mais do que ama papai, mais do que ama marido, mais do que ama mulher, mais do que ama filhos. Eu não quero, irmãos, que Stephanie me ame mais do que a Deus, a ponto de me ver cometendo um erro e não fazer nada, porque me honra,
Não, ela tem que honrar mais a Deus, a ponto de dizer, está errado. Aqui eu não aprovo não, perto de mim não. Comigo não. Mas Eli honrou mais os filhos. Meus filhos. E Deus? Capítulo 3. Versículo 13, olha o final. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Vamos ver o exemplo certo para a gente terminar bem, né? Lucas 19. Você está recebendo alguma coisa? Deus está te dando livramento? Verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Me identifico muito com Zaqueu aqui. Correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Passo 1, Zaqueu buscou. Buscou tanto que não estava conseguindo ver, subiu na árvore. Buscando. Abertura. Precisa de ajuda. Jesus disse: vou para a sua casa. Lembra de Apocalipse? Estou à porta e bato. Se abrir, entrarei aonde? Aonde? Na casa. Jesus quer cear com você na sua casa. Na frente dos seus. Vamos cear, Jesus. É o seguinte, pessoal. Hoje, Jesus vai cear com a gente aqui. Jesus vai jantar com a gente hoje. 7 horas, todo mundo na mesa. Jesus vai jantar com a gente hoje. Quero ver se não muda. Muda ou não muda, Zé? Muda. Depois pergunta o testemunho dele. Muda, meu irmão. Jesus vai cear com a gente hoje. Zaqueu se constrangeu com aquela presença. Como é que Jesus está na minha casa e vai ter coisa errada na minha casa? Não pode. Oh, aleluia. Palavra de salvação.
Ele diz: Jesus, é o seguinte, estou errado. Tem mofo aqui, ó. Tem esse outro mofo aqui. Mas é o seguinte, vamos botar tudo para fora e vou restituir 4 vezes mais. Está disposto? Porque arrependimento é isso. É mudança de atitude. É ir contra, ou de encontro, 4 vezes mais forte. Rapaz mesmo, pastor. Eu não tinha nenhum dia de oração na minha casa. Pô, agora tenho 4 dias. Eu assisto pelo menos um filme com meus filhos toda semana. Pois agora assiste 4 pregações. Deus está te dando salvação, meu irmão. Está disposto a restituir o tempo perdido? Não é só assumir que errou, não, meu irmão. Assumir que errou é fácil. Tem que restituir. Para ter salvação, tem que restituir. Porque muitos relacionamentos, depois de uma contenda, de uma discussão, de alguma coisa, fica pior, fica marcado. Mesmo você assumindo o erro, você pede perdão, parece que está tudo bem, mas não, pastor, depois daquela briga que a gente teve, porque você brigou, e cadê a restituição? Falou um monte de besteira, aí depois pensa que me perdoa e resolve. Para cada palavra negativa que você falou para o seu cônjuge, começa a dizer 4 elogios. Aí depois você me diz como ficou o seu relacionamento. O problema é que a gente não tem coragem de restituir, a gente só tem coragem de errar. Mas a coragem que Zaqueu teve para roubar aquele povo, ele teve para dar 4 vezes mais. No que você defraudou sua casa, no que você defraudou seu cônjuge, no que você defraudou seus filhos, seus pais, restitua 4 vezes mais. Se dedique 4 vezes mais para fazer o certo. Salvação vai chegar na sua casa. Salvação vai chegar na sua casa. Você pode ficar de pé. Oh, obrigado, Senhor. Salvação. Salvação. Palavras de salvação nessa noite, meu irmão. Palavras de salvação nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, ora pela tua casa. Faz a tua própria oração, baseada em tudo que você ouviu. Senhor, me ajuda a governar a minha casa. Me ajuda a cuidar das pessoas. Me ajuda a cuidar do ambiente da minha casa. Oh, eu oro, Pai, por cada lar representado aqui. Eu chamo à existência casas de oração, casas de paz, casas de santidade, de amor, de unidade, de saúde. Faz dessa música a tua oração nessa noite. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro
para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare sobre seus filhos: será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Eu e minha. Sim, Senhor. Aleluia. Só a Ti. Eu e minha casa. Nos ajuda, Senhor. Nos enche de graça e sabedoria. Eu e minha casa. Sua graça nos basta. A Deus Não por força, com alegria. não por nossas próprias habilidades, mas pelo Teu Espírito. Nós abrimos as janelas espirituais da nossa casa para a ventilação do Teu Espírito, para que o vento do Teu Espírito sopre, para que o vento do Teu Espírito se mova, impedindo todo e qualquer mofo, toda e qualquer praga. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Amém. Oh, aleluia! Aleluia! Você pode sentar. Obrigado, Bruno. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, se você crê nele, você e a sua casa, é uma decisão que vai afetar toda a tua casa, toda a tua família. Você deseja entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele nessa noite? Não estou te chamando para uma religião, não estou te chamando para uma igreja, é para Jesus. É para esse sacerdote que vai te ajudar a limpar, a preservar a tua casa, a ter um lar abençoado. Tem alguém que deseja isso nessa noite? Você deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas também?
Temos essa oportunidade para você. Você pode receber hoje. Faz um sinal com a sua mão. Alguém que deseja. Vai te ajudar a tornar a tua casa esse ambiente espiritual. Ok, obrigado. Tem alguém que está com alguma doença, enfermidade, deseja oração nessa noite? Então tá bom. Aleluia. O Senhor nos deu livramento. Você recebeu? Eu recebi. Sejam abençoados.